Que a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a amada igreja, em nome de Jesus. Walter Alexandre, no seu livro Do Egito a Canaã, ele falou algo interessante. E ele disse que a vida com Deus não é monótona. A vida com Deus não é uma mesmice. Mas ele diz que a vida com Deus, ela é colorida. Porque cada experiência que nós passamos com Deus é um colorido a mais na nossa vida, para que ela seja colorida. Um dos exemplos disso, ele falou que lá no Antigo Testamento, quando Deus, com o seu braço forte, libertou o povo de Israel, o conduziu para o Mar Vermelho. E chegando em frente ao mar, os irmãos conhecem muito bem a história, que o povo, em vez de confiar em Deus, começava a sessão murmuração. E as Escrituras já nos advertem que os caminhos, os nossos caminhos, não são os caminhos do Senhor. Nem os nossos pensamentos são os pensamentos do Senhor. Mas em meio àquela situação, ao ponto de vista humano, caótica, eles poderiam pensar e acreditar que mesmo em frente ao mar, Deus continuava no controle. Mas eles não sabiam que o mar, que Deus usou para os salvar, foi o mesmo mar que Deus usou para trazer juízo e condenação aos seus inimigos. Um plano sábio. O mar se abriu para salvar o povo, mas se fechou para trazer condenação e juízo aos seus inimigos. Nos diz também as Escrituras Sagradas que, ao saírem dali, o povo foi para o deserto de Sur. E chegando lá, se depararam com as águas. E diz as Escrituras Sagradas que as águas não eram doces, elas eram amargas. E a sessão murmuração começou mais uma vez. Preferiam estar lá, atrás, escravos do que está ali de frente às águas e às águas amargas. Mas o Senhor ordenou ao seu servo Moisés que retirasse um galho de uma árvore ou de um arbusto e jogasse ali sobre aquelas águas, e as águas amargas tornaram-se doces. Para provar que sem Deus a vida é amarga, mas o Senhor é poderoso para transformar as vidas amargas em vidas doces. Deus pode transformar o amargo das nossas vidas em doce. E o texto diz que o povo, ao sair dali, encontrou-se diante de Elim, diante de 12 fontes e 70 palmeiras. As 12 fontes e as 70 palmeiras simbolizavam um alívio para um povo no deserto. E, amados irmãos, da mesma forma é conosco. Cristo, em suas palavras, disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A vida com Cristo traz alívio. Só Ele pode nos dar alívio. Mas ao sair dali, o texto sagrado nos diz que eles foram para o deserto de Sim. E chegando no deserto de Sim, faltou pão. E a sessão murmuração começou mais uma vez. E, amados irmãos, o texto da palavra do Senhor nos mostra que lá nos tempos de Noé, o Senhor mandou um dilúvio. Os irmãos conhecem muito bem a história. Dilúvio esse como uma forma de um juízo divino.
por causa da natureza humana pecaminosa, mas desde a sua meninice, a terra estava violentada, o sangue sendo derramado. E Deus, pela sua graça, salva uma família, salva uns casais de animais, mas traz um dilúvio sobre uma humanidade. Olhamos para Sodoma e Gomorra, uma humanidade também em pecado, numa depravação total, e Deus livra Ló com as suas filhas, mas manda fogo e enxofre sobre aquelas cidades como um sinal de juízo e condenação aos ímpios. Mais adiante, o profeta Elias desafia os 450 profetas de Baal, os desafia o Deus que responder com fogo, este é o verdadeiro Deus. E os profetas de Baal clamavam, gritavam, e Baal não fazia nada. Mas quando o servo de Deus preparou o altar, colocou lá o holocausto e orou ao Senhor, o fogo desceu para consumir o holocausto. Um fogo, um sinal de um juízo e uma resposta de Deus para aquela situação. Meus amados irmãos, tudo vem dos céus. E o texto nos mostra que quando o povo chegou no deserto de Sim, a sessão murmuração começou porque não tinha pão. E o povo estava com fome. E em vez de Deus mandar um dilúvio para acabar com todo mundo, em vez de Deus mandar fogo e enxofre para acabar também com essa história, diz o texto sagrado que Deus dos céus manda pão. Manda pão. Simbolizando a sua misericórdia para com o seu povo. E ainda disse mais: peguem o suficiente para vocês se alimentarem logo cedo. E não precisa pegar o suficiente para o dia seguinte, porque no dia seguinte eu vou prover a necessidade de vocês. Mas em meio a essa situação ainda tinha incrédulos que colheram para hoje e para amanhã, e quando chegou no outro dia, o que eles tinham colhido no dia anterior ficou podre. Irmãos, um povo que só provoca a ira de Deus. Mas a palavra nos diz que ao saírem dali, eles foram para o deserto de Refidim. E chegando em Refidim não tinha água, e a sessão murmuração começou de novo. E Deus falou ao seu servo Moisés para que ele batesse numa rocha, e o servo fez de conformidade com a palavra do Senhor, e da rocha saiu água para o povo. E o povo não morreu de sede. Irmãos, a vida com Deus, ela é colorida. Cada experiência dessa era uma cor na vida de cada um para torná-la colorida. Eu convido a vocês a abrirem as suas Bíblias lá no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. Será que a vida com Deus é colorida em meio às batalhas? Como devemos nos comportar em meio às batalhas da vida? O texto sagrado vai nos dar a resposta para isso. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Mesmo assentados, como os amados estão, vamos estar lendo. São 30 versículos, eu não vou ler tudo isso. Dever de casa para os irmãos. Quando chegarem em casa, vocês leem aí para entender melhor a história. Nós vamos ler alguns versículos, vamos encaixar esses versículos, resumir esses versículos e, por fim, trazer a aplicação para as nossas vidas. Mas o texto inteiro fica aí para os irmãos lerem em casa como dever de casa. Amém? Eu vou estar lendo, os irmãos podem estar assim, acompanhando em suas Bíblias. 2 Crônicas 20. Depois disso, os moabitas e os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, vieram atacar Josafá. Alguns homens vieram dar essa notícia a Josafá.
uma grande multidão de Edom, da além do mar, está vindo atacar-te, e já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor e convocou o jejum em todo Judá. Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. Vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscarem o Senhor. Josafá ficou em pé na comunidade de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, diante do pátio novo. Verso 12, adiantar a oração de Josafá. Ó nosso Deus, tu não julgarás, porque nós não temos forças para resistir a essa grande multidão que nos ataca. Nem sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão voltados a ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor com seus pequeninos, suas mulheres e seus filhos. Então o Espírito do Senhor veio no meio da comunidade sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, descendente de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Sai pela manhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. 20. De manhã cedo, eles se levantaram e saíram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou em pé e disse: ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, ouve-me. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis bem-sucedidos. Depois de consultar o povo, designou cantores para o Senhor e saíram na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, louvando e cantando: dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe no monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e eles foram derrotados. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. Depois de terem exterminado os moradores do monte Seir, ajuntaram e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao poço de vigilância do deserto, procuraram a multidão, mas só viram cadáveres amontoados no chão. Ninguém havia escapado. 25, para finalizar. Quando Josafá e suas tropas vieram saquear os seus despojos, acharam entre eles muito gado, objetos de valor e roupas, assim como joias preciosas, e tomaram tantos bens que não podiam levar mais. Saquearam os despojos por 3 dias, porque era muito. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós estamos diante da Tua presença e diante da Tua santa e poderosa palavra. Até agora o que foi dito, ó Deus, foi que a vida contigo não é monótona, não é uma mesmice, mas a vida contigo, Senhor, ela é multicolorida. Vale a pena viver ao Teu lado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos aquilo que o Senhor tem a falar conosco nessa noite, por intermédio da Tua santa e poderosa palavra. Usa-me, ó Deus, como um instrumento de honra em Tuas mãos, para glorificar, acima de tudo, o Deus triuno, e para edificar corações que precisam da Tua palavra nessa noite. Nós assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os livros de
Primeira Reis e Segundas Reis, Primeira Reis e Segunda Reis e Primeira Crônicas e Segunda Crônicas, nos mostram a história dos reis de Israel e de Judá. E é interessante observarmos essas histórias porque trazem exemplos interessantes para as nossas vidas. A palavra de Deus nos mostra, meus amados irmãos, que felizes foram aqueles reis que instruíram o povo, primeiramente que andaram no caminho do Senhor, nos preceitos do Senhor, guardaram os seus mandamentos, os seus estatutos, instruíram o povo a adorar o verdadeiro Deus, o único Deus, o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel. Foram felizes, foram bem-sucedidos, e a nação não ficou de fora, muito pelo contrário, Deus, quando abria as comportas dos céus, abria com bênçãos sem medidas. Todos eram felizes. Por outro lado, a história também nos mostra que houveram reis que, em vez de adorar ao Senhor, buscar ao Senhor, guardar os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos, os seus mandamentos, faziam tudo ao contrário. Prostravam-se diante de ídolos mudos, sacrificavam crianças diante de ídolos mudos, e o pior de tudo, induzia o povo a praticar tais obras. E difícil é uma nação ser abençoada dessa maneira. E Deus, muitas das vezes, retia as bênçãos dos céus e levantava os seus inimigos para atacar o seu próprio povo e os levava cativos. Mas, irmãos, o texto da palavra do Senhor vai nos mostrar a respeito de um rei. E, claro, de antemão já nos dá a posição e a certeza de como foi o comportamento desse rei. O que fazer em meio às dificuldades e às crises da vida. O que fazer em meio às tribulações da vida. O que fazer em meio aos grandes problemas da vida. A palavra de Deus nos mostra que depois disso os moabitas e os amonitas, juntamente com alguns meunitas, vieram atacar Josafá. O rei Josafá foi atacado por 3 povos: moabitas, amonitas, meunitas. Meunitas, as escrituras não dão muita ênfase a qual povo era esse. Mas os moabitas e os amonitas, eles eram os descendentes das filhas de Ló, onde ao saírem de Sodoma e Gomorra, aquelas jovens embebedaram seu pai para que pudessem dar descendência à família, e nasceram 2 povos. Elas coabitaram com o seu próprio pai, nasceram 2 povos vizinhos do povo de Deus, mas inimigos do povo de Deus. 3 povos contra Judá. Irmãos, de início, a lição nesse verso primeiro nos mostra que o povo de Deus é muitas das vezes atacado. Nós somos atacados de todos os lados. O mundo é um ataque contra as nossas vidas. O diabo é um ataque contra as nossas vidas. A nossa natureza é um próprio ataque para com as nossas vidas. Então, diante desse quadro aqui, o cristão, ele é atacado nesse mundo e nunca vai deixar de ser atacado. O povo de Deus recebe ataques. Uns mais, outros menos, mas todo mundo é, nesse mundo, atacado. O texto nos diz que alguns homens vieram dar essa notícia a Josafá. Uma grande multidão de Edom, da além do mar, está vindo atacar-te, e já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Se você prestar atenção no verso de número 12, vai falar uma grande multidão. Se você prestar atenção no verso de número 15, vai falar também uma grande multidão. E no verso de número 2, diz: uma grande multidão está chegando. Cerca de 30 ou 40 quilômetros de vocês, a multidão está chegando. Amados irmãos, o verso 2 nos dá uma lição importante. O texto nos diz que Josafá conseguiu reconhecer o tamanho do problema. O problema não era pequeno.
O problema não era um porte médio, mas o problema era grande. Há pessoas que estão enfrentando batalhas, que estão enfrentando lutas, que estão enfrentando tribulações, mas ainda não conseguiram diagnosticar o tamanho do problema. Reconhecer o problema. Anos entram, anos saem, e aquele problema ainda continua, e muitas das vezes as pessoas não conseguem reconhecer o problema que estão passando. E às vezes põem o problema em cima dos outros, quando muitas das vezes o problema está dentro dela mesma. Josafá reconheceu o problema é grande. No verso de número 3, então Josafá teve medo, resolveu buscar o Senhor e convocou o jejum em todo o Judá. 3 lições importantes. Quando o problema é grande, não há quem não tenha medo. Todo mundo tem medo. 2, diz que ele buscou o Senhor. E 3, ele convocou um jejum em todo o Judá. O verso de número 3, meus amados irmãos, nos mostra que ele convocou uma assembleia. Convocou o povo. Ele não conseguia resolver esse problema sozinho. E, amados irmãos, há problemas nas nossas vidas que não dá para resolver sozinho. Tem que pedir ajuda, tem que conversar, tem que expor. Josafá não quis resolver sozinho, ele convocou o povo em uma assembleia e explicou: o problema é esse. A nossa situação, gente, é essa. Segundo ponto, convocar uma assembleia. Irmãos, quando o problema é pequeno, dá para a gente resolver. Quando o problema é de um porte médio, a gente fica com o pé na frente, outro atrás, ainda vai, não vai. Mas quando o problema é grande, é melhor conversar. É melhor pedir ajuda. É melhor se abrir. É melhor receber conselho. Verso 3, verso 4. Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. Vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscarem o Senhor. A lição do verso 4. A assembleia se reuniu para tratar do problema. Irmãos, todo problema deve ser tratado. Vamos se unir para tratar o problema, porque o problema é grande. Se unir para resolver sozinho, muitas das vezes, não dá. Correr dos problemas, não dá. Se esconder dos problemas, não dá. Enganar a consciência dos problemas, não dá. Todo problema deve ser tratado. Vamos tratar. Primeiro ponto, ele reconheceu o problema. Segundo ponto, convocou uma assembleia e levou o conhecimento do problema. E terceiro ponto, ele buscou tratar do problema. Mesmo com medo, mas o rei agiu com sabedoria. No verso de número 5, Josafá ficou em pé na comunidade de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, diante do pátio novo. O verso de número 5, meus amados irmãos, nos diz que ele estava onde? Em casa? Escondido? Não. Mas o texto diz que ele estava no templo do Senhor. Irmãos, o templo do Senhor no Antigo Testamento era um sinal da presença de Deus ali no meio do seu povo. Irmãos, o templo do Senhor é lugar de leitura da palavra. O templo do Senhor é lugar de quebrantamento. O templo do Senhor é lugar de confissão de pecados. O templo do Senhor, meus amados irmãos, é lugar de alegria. O templo do Senhor é lugar de louvores. No templo do Senhor, meus amados irmãos, é lugar também de agradecer a Deus as bênçãos recebidas. Mas no templo do Senhor nos mostra o texto aqui que é lugar de clamarmos ao Senhor quando a situação está difícil e está ruim. Josafá não se ausentou do problema.
Ele foi buscar tratar o problema onde? Na casa de Deus. Irmãos, quantos de nós, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio às adversidades, em meio às tribulações, em meio às aflições, em vez de vir para o templo para buscar, para pedir socorro, muitas das vezes nós fugimos, nos isolamos, e o problema não é tratado, não é resolvido. Se o templo é lugar de louvor, de leitura da palavra, de ações de graças, é lugar também de clamarmos e pedirmos ao Senhor nos momentos difíceis da vida. No verso de número 12, adiantando a oração do Josafá, ele disse: ó nosso Deus, tu não julgarás, porque nós não temos forças para resistir a essa grande multidão que nos ataca, nem sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão voltados a ti. Meus amados irmãos, o texto nos mostra que diante daquele grande problema, na oração do rei Josafá, ele disse: nós não temos forças para resistir e nem sabemos o que fazer. Você já se colocou em uma situação dessa natureza, em que o problema era tão grande, que você não tinha nem mais forças para buscar ao Senhor? Você já se colocou diante de uma situação que você disse para si mesmo: eu já não sei nem mais o que fazer. A situação já estava começando a ficar aquilo meio que desesperada. E o problema era grande. Mas, amados irmãos, as forças do ser humano muitas das vezes se desfazem. São nesses momentos difíceis, meus amados irmãos, da vida cristã, das tentações, das lutas, dos problemas, às vezes falta força. Às vezes nós não sabemos nem o que fazer. Mas o texto nos dá um segredo importantíssimo para essas horas. O rei disse: embora que as minhas forças já estão se esgotando, eu não sei nem mais o que fazer, Senhor, mas os meus olhos estão voltados para ti. Irmãos, se olharmos para os problemas, se colocarmos os nossos olhos para os grandes problemas, pode estar certo numa coisa: a força vai embora e não sabemos nem mais o que fazer. Mas o texto diz que os olhos do rei e da nação estavam voltados para o Senhor. O salmista diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele diz com firmeza: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, é uma lição importantíssima nessa oração do Josafá. Devemos colocar os nossos olhos, não nos problemas, mas devemos colocar os nossos olhos no Senhor. Volte os seus olhos para o Senhor. O texto sagrado nos diz que estavam todos de pé diante do Senhor, os pequeninos, as mulheres e seus filhos, toda a comunidade, todo mundo junto diante do Senhor para tentar solucionar o grande problema. Porque o mal estava chegando e não iria poupar ninguém. As crianças não ficavam em casa, as crianças iam também para o templo, como um sinal de uma aliança que Deus não tem só com seus pais, mas tem também com seus filhos. Porque se os pais iriam sofrer, os filhos iriam sofrer também. E o texto nos diz, no verso 14: então o Espírito do Senhor veio na comunidade sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, descendente de Judá. Deus dá uma resposta ao seu povo. A resposta, meus amados irmãos, ao seu povo, primeiramente, é a intervenção do Espírito Santo de Deus no meio da comunidade. Logo, nós sabemos que no Antigo Testamento o Espírito não tinha descido ainda, mas soberanamente ele atuava, intervia sempre na criação para capacitar, instruir, dar resposta de Deus e dar forças aos seus servos. E o texto nos mostra aqui que o Espírito veio no meio da comunidade, era um sinal da presença de Deus e que a resposta de Deus para aquela situação iria
chegar. E no verso 15, dai ouvidos ao todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a luta não é vossa, mas de Deus. O primeiro sinal da resposta de Deus, meus amados irmãos, foi o seguinte: esse povo está comprando briga, não é com vocês não. Esse povo está comprando briga, é comigo. Essa luta, gente, não é de vocês, mas essa luta é do Senhor. Meus amados irmãos, perigosos são aqueles que compram briga com o povo de Deus. Os irmãos lembram muito bem lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, quando Saulo de Tarso pedia cartas com autorizações para prender os cristãos naquela época, e prendendo os cristãos, com certeza as comunidades iriam fechar, mas no caminho de Damasco, o texto sagrado nos diz que houve um clarão e uma voz dos céus que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amados irmãos, perseguir o povo de Deus é perseguir o Senhor. E o texto aqui nos mostra, meus amados irmãos, que aqueles povos, aqueles 3 povos, iriam atacar Judá, mas na verdade eles não iriam atacar Judá, iriam atacar o Senhor, e a briga não era de Judá, a briga era de Deus. Essa luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nessa batalha. Tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Sai pela manhã encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Irmãos, a ordem de Deus, primeiramente, foi o seguinte: não fuja da batalha. Não fuja dos problemas. Não fuja das lutas. Não fuja das aflições. Encare. Vão para o deserto, de frente ao deserto de Jeruel. Deserto é sempre lugar de batalhas de servos de Deus. Grandes servos de Deus venceram suas batalhas, superaram as suas limitações no deserto, e iriam o povo para frente de um deserto, a caminho de uma batalha. Mas o povo deveria estar ciente de uma coisa, de que o Senhor estava com eles. O Senhor está convosco. Não tem batalha nenhuma que Deus não esteja com você. Ele se faz presente em todas as batalhas da sua vida. Irmãos, essas palavras nos confortam, porque o próprio Senhor Jesus, na grande comissão do seu ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar os meus estatutos e os mandamentos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lá na frente ele disse uma das palavrinhas finais: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, o Deus lá do passado que estava com o seu povo é o mesmo Deus do presente que se faz no meio do seu povo também. Josafá e o povo deveriam apenas confiar no Senhor. O Senhor está conosco. No verso de número 20, de manhã cedo eles se levantaram e saíram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou em pé e disse as últimas instruções: ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, ouve-me, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Irmãos, o segredo aqui é crer. Crer que a gente vai sair vitorioso dessa batalha. Não se esconda da batalha. Não fuja da luta. Encare a luta. Creia no Senhor. Creia nos servos de Deus. Vocês serão bem-sucedidos. Os servos de Deus são os porta-vozes de Deus, os homens de Deus que Deus usa para transmitir a sua mensagem, a sua palavra ao seu povo, em meio às tribulações, às adversidades e os problemas da vida. Você não vai ficar, na linguagem popular, desorientado.
Você não vai ficar sem saber o que fazer. Deus, por intermédio dos seus servos, vai orientar você na palavra do Senhor a tomar posições nas dificuldades da vida. Mas às vezes os servos de Deus estão falando e o povo não está ouvindo. Às vezes os servos de Deus estão alertando e o povo não está nem percebendo. Primeiro passo, creia no Senhor. Senhor, a luta está grande, eu creio em Ti, os meus olhos estão voltados a Ti. Senhor, eu não tenho mais forças, eu não sei nem mais o que fazer, mas Deus vai usar os seus servos para te dar direção na palavra dEle. E você vai tomar a direção certa em meio às batalhas da vida. O texto diz que depois de consultar o povo, o verso 21, designou cantores para o Senhor e saíram na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, louvando e cantando, dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Irmãos, no início, falando que a vida com Deus, ela é colorida, o povo foi para a frente do mar cantando? Não. O povo, quando chegou na frente do mar, estava reclamando. Quando chegou lá no deserto de Sur, que as águas eram amargas, o povo cantou? O povo reclamou. O texto nos diz que quando eles foram para o deserto de Sim, que não tinha pão, o povo cantou? O povo reclamou. O texto nos diz que quando foram para Refidim, que não tinha água, o povo cantou? O povo reclamou. Mas o texto diz aqui que o povo foi de encontro a uma grande multidão, não reclamando, mas foi cantando. Amados irmãos, há um outro segredo para vencermos as batalhas da vida. Não é reclamar, mas é cantar. Cante. Deus, eu já não tenho forças. Cante. Deus, eu não sei nem mais o que fazer. Cante. Diz uma cantora evangélica, cante que seus louvores invadem os céus. O inimigo pode nem estar sabendo o que é isso, mas Deus sabe o que é o louvor de um crente em meio às dificuldades e às tribulações da vida. E o texto nos diz que quando começaram a cantar e a dar louvores ao Senhor, o Senhor pôs emboscadas aos homens de Amon e de Moabe no monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e eles foram destruídos. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. Depois de terem exterminado, os moradores do monte Seir ajuntaram-se para destruir-se uns aos outros. Irmãos, tudo estava indo a caminho. Quando os amonitas e os amonitas, a caminho do povo de Judá, eles passaram pelo monte Seir, saquearam aqueles povos, mataram aqueles povos, e o texto sagrado nos diz que o Senhor pôs emboscadas entre eles, e o texto sagrado nos diz que eles se juntaram não para se unir, mas se juntaram para se destruir uns aos outros. Dizem até que o mal por si mesmo se destrói. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus nos mostra que Deus, muitas das vezes, concede vitória ao seu povo na hora. O Mar Vermelho foi um exemplo disso. A abertura no mar, a vitória foi na hora. Davi e Golias, a vitória foi na hora. Mas o texto diz aqui que a vitória não foi na hora. A vitória foi a caminho. Irmãos, a vitória que Deus dá ao seu povo a caminho. O povo nem chegou ainda para guerrear, mas no caminho Deus já estava concedendo a vitória. Mas quando é que foi que essa vitória chegou? No verso de número 22, quando começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Moabe e Amon. Deus concede vitórias ao seu povo no caminho.
Irmãos, eles não estavam nem sabendo o que estava acontecendo no Monte Seir. Eles estavam indo para a batalha cantando. E quando começaram a cantar, Deus começou a agir. Irmãos, creia no Senhor. Creia que quando você começar a cantar, Deus pode agir. E Deus não pode agir na hora, não. Deus já está agindo quando você está começando a cantar. Antes de terminar o cântico, Deus já está agindo. E o texto diz, no verso 24, quando os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância no deserto, é a batalha, é agora, chegaram, preparados, armados, procuraram a multidão, mas só viram cadáveres amontoados no chão, ninguém havia escapado. Irmãos, ganhar uma guerra sem disparar uma flecha. Ganhar uma guerra sem disparar, sem lançar, aliás, uma lança. O texto diz, e quando eles chegaram lá, a guerra já tinha acontecido. E dizem historiadores que eles começaram a brigar entre si por causa dos despojos, né? Passaram pelo Monte Seir, pelos moradores de Seir, saquearam tudo e depois começou a briga entre eles mesmos. Isso é meu, isso é meu, isso não é meu, isso é meu, isso é teu, isso é teu. E daqui a pouco começaram a se destruírem uns aos outros. No verso 25, quando Josafá e suas tropas vieram saquear os despojos, acharam entre eles muito gado, objetos de valor e roupas, assim como joias preciosas. Tomaram tantos bens que não podiam levar mais. Saquearam o despojo por 3 dias, porque era muito. Vencer uma guerra sem disparar uma lança. E de quebra ainda ganharam presente. Foi o que sobrou, não tinha mais dono. Levaram objetos de valor, joias, gado, saquearam tudo. Levaram no primeiro dia, não deu para levar tudo. Voltaram no segundo dia, levaram de novo. E de quebra ainda voltaram no terceiro dia, ainda levaram, ainda tem coisa lá ainda para a gente. Irmãos, quando Deus concede vitória ao seu povo é dessa maneira. Além de conseguirem vencer a batalha sem disparar uma lança, ainda tinha presente para eles. Irmãos, quais são as lições que nós devemos colher para as nossas vidas? Primeiro, o texto nos mostra que o povo de Deus é atacado. De todos os lados. Eu não sei o tamanho do ataque que você está passando. Não sei se é pequeno, não sei se é médio, mas o texto nos mostra aqui que o ataque iria ser grande. O que fazer quando o ataque é grande? Reconhecer o problema. Reconheça o problema. Segundo, peça ajuda. Não tenha vergonha. Quando aquilo está mais forte do que você, peça ajuda. Terceiro, procure tratar o problema. Não fuja do problema. Trate o problema. Problemas, muitas das vezes, vêm para serem tratados. O texto nos mostra também outra lição importante. Busque o templo do Senhor. Quando o problema chegou, o homem foi para o templo. E foi orar. E foi pedir socorro ao Senhor, primeiramente. O texto nos mostra, meus amados irmãos, que o problema, muitas das vezes, é tão grande que falta forças e a gente não sabe nem o que fazer. Quem é que já não se colocou em uma situação dessa natureza? Mas o texto nos diz também, meus amados irmãos, que quando isso acontece, que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor. Nunca tire os seus olhos de Deus. O texto nos diz também, meus amados irmãos, que Deus é aquele que dá a resposta ao seu povo. Porque o Espírito Santo de Deus continua falando ainda hoje. Que Deus se utiliza dos seus servos para trazer uma mensagem, uma direção ao seu povo na sua palavra. O texto nos diz, meus amados irmãos, que nós devemos também crer no Senhor. Creia que Deus há de resolver a sua situação. O texto nos diz, meus amados irmãos, que em meio a essas situações nós não devemos correr, mas enfrentá-las com coragem,
com determinação e não reclamando, mas cantando. E o texto nos mostra, meus amados irmãos, que lá na frente a vitória não é incerta, a vitória ela é certa. Porque a própria palavra nos conforta e nos diz que em Cristo nós somos muito mais, eu digo muito mais do que vencedores. Irmãos, é o segredo para vencermos os grandes problemas, as dificuldades da vida. Walter Alexandre, no seu livro, o qual eu estou estudando, ele disse: a vida com Deus, ela é colorida. Cada experiência é uma cor para tornar a vida colorida. A vida com Deus, ela não é monótona e não é a mesma mesmice. Deus tem sempre algo novo para nos ensinar em meio às tribulações da vida. E o povo aqui aprendeu uma grande lição dentro dessa situação. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações, que Deus assim nos abençoe e nos fortaleça na sua palavra, em nome de Jesus. Amém.